Capítulo 4. Lei de reprodução. População do globo. Perguntas 686, 687. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Perguntas 688 a 692A. Há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade. É que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física e, não obstante, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Mas geralmente o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize? Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Aliás, por meio desse trabalho, ele exerce e desenvolve a inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Obstáculos à reprodução. Perguntas 693 e 694. As leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa.
Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Casamento e celibato. Perguntas 695 a 699. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. Perguntas 700 e 701. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco.